E aí, galera bonita, estamos chegando no último desses 5 vídeos que eu tô muito feliz descobrindo os vales de vinhos chilenos através dessa viagem gostosa, conversando com vocês, pensando sobre os vales desde o norte até o extremo sul. E hoje a gente vai falar dos vales de Biobío, Vale Malleco, Vale Osorno. Essa região é uma das regiões mais bonitas do Chile, então é muito bacana a gente poder mostrar que mesmo num lugar tão diverso e tão austral, a gente vai tendo essa facilidade, essa possibilidade de produzir vinho chileno, né? Então vamos nessa, vem aqui com a gente. Só para lembrar, por favor, quem ainda não está inscrito, coloca o dedinho aí nesse sininho, se inscreve. A gente está feliz demais de poder chegar a mais pessoas. Então fica aí com a gente, Escapada Tour Chile, no nosso canal. Muito obrigada e vamos lá nessa aventura mostrar esses vales de vinhedos para vocês aqui do sul. Valeu? Vale Malleco, Vale Biobío, Vale Osorno são vales, os vales mais ao sul da produção vitivinícola inteira do Chile, ou seja, o lugar mais austral que a gente pode pensar em produção vitivinícola. E uma coisa que é muito legal, a característica desses vales, ela é completamente diferente das outras, porque a gente tem um vale que tem um solo vulcânico, um vale que é completamente diferente no sentido fluvial, a gente tem uma variedade muito importante de chuvas, uma quantidade de aproximadamente 1.000 milímetros de chuva por ano, que para um vinhedo é um negócio tremendamente complexo, um desafio enorme. E aí a gente vai, para poder entender o que acontece, por que esses vinhedos dão certo nesse lugar. Primeiro, o solo é um solo vulcânico, pedregoso, umas pedras pequenininhas, então tem muita drenagem dessa água. O solo argiloso, então vocês imaginem que interessante que junta um solo vulcânico, essa quantidade de pedras, essa boa drenagem, e assim as plantas, esses vinhedos conseguem ir profundamente às suas raízes e obviamente a planta consegue surgir nesse lugar tão clima tão frio, tão diverso, tão diferente dos outros vales, né? Esse Vale de Malleco, por exemplo, é um vale que a gente pode dizer que é relativamente recente, como o Vale de Casablanca. Ele surge mais ou menos na década de 90 e tem poucas vinícolas, inclusive até hoje lá. A gente tem 3 vinícolas nessa região. E assim, clima frio, esse solo que a gente já falou como é que era, e além disso é uma região assim que tem uma cultura incrível, extraordinária. A gente vê os povos originários, Mapuche, seja as sociedades indígenas, a mais importante de todas do Chile em quantidade de pessoas. E assim, falando um pouquinho sobre isso, o Mapuche é o povo originário mais importante e é uma cultura que tem religião própria, idioma próprio, toda uma forma de viver, enfim. E é muito interessante porque eles estão há muito tempo nessas terras, antes mesmo dos espanhóis. Chegaram os incas, e os incas, o Mapuche é selvagem, né? Porque aí do rio Biobío para baixo, ninguém entrava, né? O país Mapuche, ele se chama Valmapu, os Mapuches falam Mapuzungum. Então é só para introduzir um pouquinho da importância dessa região daí para baixo, desse povo tão extraordinário e tão interessante, que forma parte muito grande da cultura chilena nas suas raízes, né? A gente diz, obviamente, a gente tem algumas miscigenações, né? Descendentes de outros países e tal, mas o Mapuche e o espanhol, em geral, são os dois povos aí que formam, em grande medida, a cultura que vai nascendo, que se torna a cultura chilena, né? É bem interessante, essa região tem um setor que se chama Traiguén, que é o setor mais importante vitivinícola em Malleco, e esse setor, como eu já comentei com vocês, solo vulcânico. Então vocês sabem, né? O solo vulcânico, ele é extremamente rico, é muito potente para a produção de vinhos, de qualquer coisa, na verdade. E o que acontece com respeito aos vinhos, nesse sentido, eu acho muito interessante, porque a gente tem um foco de vinhos de clima frio, né? Na região de Malleco, a gente pode pensar em uma divisão aí de 2 lugares. Quando a gente vai para o clima mais
seco, mais próximo da cordilheira, a gente ainda encontra uvas País, Cabernet Sauvignon, a gente encontra o Malbec, né? Ou seja, séculos os caras plantando esse tipo de uva em determinada região, e aí a gente encontra nesse setor. Um processo mais novo, que eu acho que é mais criativo e usa muita tecnologia, e esses enólogos que a gente fala que estão criando um montão de coisa diferente e tal, é esse processo que é um pouquinho mais para esse lado, eu digo, sentido oceano, né? Não tanto para a cordilheira, que eles vão plantando outros tipos de uvas que são mais Chardonnay, Pinot Noir. Então vai indo para essas uvas de clima mais frio, e aí eles começam a produzir vinhos de muito boa qualidade, tá? Isso é super interessante, porque a gente sempre associa os vinhos de acordo com as regiões, né? E a gente sabe que determinado vinho fica melhor num lugar e determinada uva fica melhor, num outro, né? Então a gente encontra aí essa classificação para entender um pouquinho essa região de Malleco, tá? Osorno, que está um pouquinho mais para baixo, assim, Malleco mais ou menos 650 quilômetros de Santiago, e Osorno uns 930, mais ou menos 930 quilômetros de Santiago. É a mais jovem de todas as regiões vitivinícolas do Chile, muito recente. Essa região, inclusive, a denominação de origem dela foi criada justamente para definir os vinhos dessa região austral, né? Então, a gente pensa no lugar mais extremo ao sul que se produz vinho, essa região de Osorno, né? Osorno, Malleco, essa região do Biobío. E essa região mais próxima de Osorno é uma região que antigamente ela produzia gado, muitos produtos, antigamente não, inclusive até hoje, muitos produtos de leite e tal. Então a gente tem essa tradição de ganadeira, de leite, papapá, queijos, tem queijos famosíssimos, né? Queijo ranco, enfim, esses queijos diferentes aí, mantecoso e tal. O supra queijos é um negócio extraordinário. O Vale de Osorno, ele começa a produzir vinho mais ou menos em 2000, 2007, aí começam as primeiras experiências, tal, e depois a gente vai pensando que a gente está num lugar, num solo de produção de origem vulcânica, muita argila, essas pedras que propõem essa drenagem e tal, e aí a gente vai entendendo um pouco esse conceito todo novo de produzir essa questão. Ao redor do lado Ranco, a gente vê lá do Ranco, lá o Vale Bueno também, todas essas margens, os caras vão plantando Pinot Noir, vão plantando Sauvignon Blanc, vão plantando Chardonnay, vão plantando Riesling. Então a gente vai encontrando aí uvas específicas de acordo com o lugar, né? Resultado desse vinho, boa mineralidade, vinhos elegantes, ou seja, assim, de uma intensidade muito incrível e menos teor alcoólico. Isso é um negócio super interessante da gente entender, que obviamente o que produz um vinho de muito teor alcoólico? Sol. E a gente mais ao norte tem muito mais sol, zonas muito mais cálidas, e nesse setor a gente vai encontrar um vinho com um corpo diferente, né? E menos teor alcoólico. Não necessariamente é um vinho ruim. Obviamente que são vinhos com características completamente diferentes, e justamente porque esses caras estão criando, estão inovando, é tão interessante. E pelo que eu tenho entendido, o próximo passo é nessa região de Osorno criar bons espumantes. Então é muito bacana isso, né, gente? Porque a gente vai vendo, as coisas vão se juntando. Além disso, além dessa produção de gado, de leite, de vinhos e tal, espumantes, importante, é muito bacana a gente observar que Osorno, toda essa região, uma região de campo maravilhosa. Então a gente tem aí um potencial tremendo para turismo, e muita coisa para fazer. É uma cidade, uma região em volta que tem muita coisa para visitar. É assim, lugar para você pegar o carro e dar umas passeadas boas e pegar e visitar uma comunidade local. Enfim, tem um montão de coisa que dá para ir dividindo. A gente em outro momento fala sobre isso, que o nosso foco agora é efetivamente o vinho, mas é legal vocês associarem que é um lugar que é extremamente maravilhoso a nível de fazer coisas interessantes para turismo, e também essa questão do vinho austral que está aí nascendo com toda a sua potência desde a época de 2000 a 2020, tá ok?
Eu quero simplesmente agradecer vocês que estiveram aí acompanhando essa série. Foi um desafio, eu gosto muito de fazer essas coisas, é bacana porque a gente aprende, a gente ajuda, a gente vai criando laços, a gente vai criando vínculos e é muito bonito isso, né? Eu gosto muito desse tipo de coisa, de poder chegar às pessoas de uma maneira leve, tranquila, porque como eu falei no princípio dessa série, a gente não tem objetivo de mostrar como se fosse um enólogo ou como se fosse um profissional dessa indústria, nada disso. A ideia dessa série toda foi simplificar, mostrar, fazer com que as pessoas pudessem entender essas diferenças desses vales todos. Como a gente falou, mais de 1.400 quilômetros de costa vitivinícola, isso é muita coisa. E é muito legal que a gente tem um montão de coisa ao redor de Santiago, que a gente tem um monte de coisa para o norte, que a gente tem um monte de coisa para o sul, porque assim a gente vai cada vez conhecendo mais e visitando mais e mostrando esse Chile lindo, maravilhoso, que tem o quarto, quinto título aí de melhor lugar de turismo de aventura, como a gente já comentou. Então é muito gratificante poder mostrar esse país e poder dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Ainda falta um montão de coisa para mostrar. Eu agradeço demais e convido vocês para virem aqui com a gente, acompanhar nosso trabalho Escapada Tour Chile, e aqui no Instagram, enfim. E quando vier para Santiago, minha casa é sua casa, vamos junto, vamos fazer esse Chile lindo, conhecer esse Chile lindo e essa cultura maravilhosa, valeu? Obrigadão, gente. A gente se vê por aqui.